Bem-vindos a mais um podcast Construindo Saúde. Eu sou Cristina Milagre, cardiologista e médica do esporte. Hoje a minha convidada é a doutora Patrícia Alves de Oliveira. Ela é cardiologista, assistente da unidade de cardiologia do exercício do Hospital Sírio-Libanês e responsável pelo ambulatório de cardiologia do esporte do Instituto do Coração da USP. Patrícia, é um prazer te receber, na verdade, Pati, minha amiga, né, de tantos anos aí na cardiologia, histórias desde a residência, plantões, né, Pati? É um prazer a gente conversar hoje sobre coração de atleta. Gente, hoje vamos falar de coração de atleta. Vocês vão aprender bastante coisa aqui do que acontece quando a gente faz muito exercício. Pati. Cris, obrigado pelo convite. Eu vou falar que a doutora Cristina, né? Cris também. Nós temos muitos assuntos aí. Fico super feliz por você, pelo que você está construindo. E o seu canal, né? Construindo Saúde. Tá, assim, eu acho que só tem a crescer, né? Assim, as pessoas estão precisando ouvir sobre saúde. E o seu canal, assim, tá explicando muitas coisas interessantes para o público. Parabéns. Que bom, Paty. Olha, então, a gente vai falar um pouquinho sobre coração de atleta, né? Então, vamos explicar para o pessoal, assim, o que acontece no coração, as adaptações que acontecem quando as pessoas fazem atividade física. E vamos desmistificar um pouco também, que eu acho importante, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, mas as coisas que eu faço não adianta, assim, mas eu sempre falo para os pacientes, né? Quando a gente faz um exercício de baixa intensidade, sempre vai ter algum benefício. Mas quando a gente quer melhorar a performance, a gente tem que dar um desequilíbrio para o corpo para depois ele vir melhorando cada dia mais, né? Então, nada melhor do que você que está tantos anos aí no esporte para explicar para as pessoas aí um pouco desse assunto tão fascinante. Cris, eu acho que antes nós temos que começar do começo, explicar assim, quem é o atleta, quem é o esportista, praticante de atividade física, Isso. Né? Então hoje tem uma mistura aí, né? Nós temos um número crescente de pessoas que estão se engajando no esporte cada vez mais competitivo. Nós temos aí, se a gente comparar os anos 2000, agora de 2010 até 2020, nós temos um aumento de maratonistas, 3 vezes o número de maratonistas que a gente tinha em 2010 para 2020. Então, tem aumentado significativamente o número de pessoas que estão se engajando no esporte competitivo. Então, nós chamamos de atletas aqueles indivíduos que eles têm uma periodicidade de treino, que eles têm um objetivo, que eles miram performance, normalmente que tem uma orientação e que tem um volume de treino semanal, né? Então, nós temos muitos, se você vai na academia 3 vezes por semana, faz uma musculação, corre um pouquinho na esteira, você não é um atleta, você é um praticante de atividade física, um esportista. Sim. Então, quando nós estamos falando em adaptações, nós estamos falando daquele indivíduo que treina muito. Que treina muito, que se engaja no esporte e que mira aí uma performance. Aí nós temos diferentes tipos de atletas. Nós temos os atletas de elite, os atletas profissionais, aqueles que têm patrocínio, aqueles que vivem do esporte. Aqui no Brasil não é muito fácil, né? Viver do esporte. Então, nós temos muitos atletas de elite que precisam trabalhar com outra coisa para sobreviver. Mas, então a gente fala profissional, aquele que ganha dinheiro com aquilo. E nós temos um elite amador, aquele que é atleta que vai muito bem, que pega pódio, né? Mas é uma elite amadora. E nós temos dentro da elite várias classificações. Então, tem elite A, elite B, depende da modalidade que você está fazendo. Quando nós estamos falando de maratonas, de corridas de rua, é porque tem um número muito maior de pessoas praticando essa modalidade. Mas tem outras modalidades que a gente também pode classificar atletas do mesmo jeito. Então, quando nós vamos falar de adaptações do sistema, o coração de atleta, nada mais é do que a adaptação do sistema, principalmente cardíaco, do sistema cardiocirculatório, para que ele melhore a sua performance. Então, para que o atleta melhore, para que aquele indivíduo melhore o seu desempenho, ele tem que ter adaptações do corpo dele, do organismo, para facilitar do aumento de performance. Então, o coração da atleta, que a gente às vezes fala que é uma síndrome do coração da atleta, porque são várias pequenas modificações que vão fazer com que o indivíduo
vai se superando, ele vai melhorar a sua performance com o treino, com o volume de treino. Então é uma coisa benigna, as pessoas às vezes acham que é uma coisa ruim. Sim, exatamente. Né? Assim, que a adaptação, o coração dele tá, por conta do treino, o coração mudou, o coração cresceu. O coração tá batendo devagar. Exatamente, as pessoas acham que é uma coisa ruim, não é uma coisa ruim, é uma coisa benigna. Então essas adaptações dependem de volume de treino, depende da intensidade de treino, mas todo mundo tem um pouquinho. Então, mesmo o seu paciente que você vai, que é um coronariano, que teve uma doença do coração e que começou a fazer exercício, ele vai ter uma pequena adaptação. Sim, exatamente. Porque às vezes a gente vê no consultório, né? O paciente às vezes vai falar, não, pediram para ir no cardiologista porque o meu coração bate lento. Mas às vezes é que é uma condição da pessoa, mesmo sendo sedentário, né? Ele pode ter uma frequência cardíaca mais baixa, uma característica. Mas quando ela vai treinando, começa a treinar, vai baixar mais. Exatamente. Né? Isso é uma das primeiras adaptações, que a gente chama de bradicardia. A bradicardia é quando a frequência cardíaca fica mais baixa do que a habitual. Então, a habitual das pessoas é entre 60 a 70 batimentos. Então, a pessoa fica com a frequência um pouquinho mais baixa. Isso é uma adaptação do treinamento, né? Porque a frequência fica mais baixa, dá mais tempo de encher o coração. E aí, o coração, quando ele bombeia mais eficiente. Bombeia com mais força e com uma ejeção, um volume de sangue maior. Porque a frequência mais baixa deu tempo de encher o coração. Então, essa já é uma pequena adaptação que é do coração de atleta. Por exemplo, às vezes a gente vê um paciente... Eu, por exemplo, eu não corria. Agora que eu corro, meu batimento baixou em torno de 8, 10 batimentos em relação ao que era antes. Eu não sou assim... eu não corro 4 vezes por semana, mas eu aumentei a intensidade de exercício. Então, você vê, eu às vezes falo isso para os pacientes, olha, abaixou, né? Então, a gente tem essas alterações do eco que você falou, né? Que o coração cresce. Vamos explicar aí, pessoal. O coração crescer, né? Então, e aí, assim, nessas adaptações do sistema, o coração, ele começa a se organizar para melhorar o fluxo de sangue, principalmente para o músculo, Sim. que é o que você está trabalhando. Então, quando nós estamos fazendo exercício, nós temos um efeito do exercício agudo, né, que é daquele momento. O estresse do exercício. E tem uma adaptação crônica do sistema. Tudo isso para levar oxigênio lá para o músculo. Então, por exemplo, eu preciso aumentar o volume de sangue do coração. Então, eu reduzo a frequência para dar tempo de encher mais o coração precisa, então ele dilata um pouquinho mais para receber mais esse sangue, ele precisa ejetar o sangue, né, o coração é uma bomba, ele precisa mandar para frente com maior força, então ele fica um pouquinho mais hipertrofiado, o que é? Ele fica um pouquinho mais musculoso, então tem algumas adaptações que são próprias do treinamento. A gente fala assim, quem tem um treinamento, um volume, uma intensidade maior, em torno de 10 horas por semana, com uma intensidade um pouco mais alta, são aquelas pessoas que vão adaptar mais, né? E também depende do esporte que faz, né, Paty? Isso. Às vezes alguns esportes adaptam mais, outros menos, vão ter alterações no eco ou não, dependendo disso também, né? Exatamente. Cada modalidade esportiva tem uma característica da adaptação desse sistema do coração e sistema cardiocirculatório. Então, tem algumas modalidades que a gente vai hipertrofiar mais. Por exemplo, as modalidades de força, as modalidades, se eu pegar um halterofilismo, um remo, ou até o ciclismo, que trabalha mais com força, que a gente chama de componente estático, né? Então, isso sobrecarrega o coração com mais pressão do que com volume. Um cara que corre, por exemplo. Exatamente. Então, a tendência é que o coração fique mais hipertrofiado, ele fique um pouquinho mais musculoso, porque ele tem que trabalhar com essa força. Quando eu trabalho com exercícios mais dinâmicos, a corrida ou a natação, os exercícios que trabalham mais, que a gente fala com volume de sangue, né, que são exercícios mais dinâmicos, o coração dilata um pouco mais do que hipertrofia, porque ele precisa mais acomodar esse sangue para melhorar, então, essa força depois e esse sangue que sai do coração, que é bombeado do coração. Então, depende da modalidade que você faz, você tem uma adaptação diferente. E tem algumas modalidades que têm os dois componentes. Por exemplo, o ciclismo, o remo, eu tenho o exercício dinâmico e eu tenho a força. Então, o coração, eu posso ter uma dilatação e posso ter uma hipertrofia,
né? Então, nesses casos, e é importante a gente saber qual é a modalidade que o atleta faz. Para ver se aquilo ali está compatível. Exatamente. Então, qual é a nossa pergunta importante? Há quanto tempo faz? Como faz? Por que faz? Né? Qual a modalidade que faz? Porque duração de treino. Exatamente. A gente entende se aquilo que nós estamos vendo é compatível com adaptações fisiológicas, adaptações benignas do coração do atleta, ou pode ser alguma doença. Né? Porque na verdade, o que é importante, né? Eu sempre falo para os pacientes, a gente, pessoal, a gente não trata o exame, a gente trata o paciente. Porque, por exemplo, se você tiver um paciente, uma vez eu fui fazer um teste ergométrico, o rapaz estava deitado e a frequência cardíaca estava 37. Aí quando eu entrei, eu pensei, ele deve correr. Aí eu falei, você corre? Ele falou, eu corro, doutora. Eu falei, é. Aí ele levantou a frequência cardíaca 42. Se você pega uma pessoa de 65 anos, que está com 37 de batimento e desmaiando, provavelmente ela vai ganhar um marca-passo. E esse rapaz era só um cara que corria muito. E aí ele foi para a esteira, correu, e a frequência demora a subir, porque ele é muito adaptado. Então, o que é difícil nesse contexto, né, muitas vezes é separar o que é uma adaptação do que pode ser um problema no coração. Porque a gente sabe que o exercício de alta intensidade, para essas pessoas que fazem, ele pode ser gatilho para manifestação de algumas coisas que a pessoa tem uma predisposição. Então, a gente fica naquela zona cinzenta, né, Paty? Isso. De, tipo, isso aqui é patológico, é adaptação, e fica ali, muitas vezes, tem que afastar o atleta para ver se isso regride, né? Eu acho que, assim, nós temos que pontuar que o coração de atleta, essas adaptações, elas não são malignas. Sim. São adaptações boazinhas. São importantes para a melhora de performance. Então, nós não precisamos destreinar o atleta, não precisa desqualificar o atleta porque ele tem adaptação, nada disso, né? Só que existe um limite para essa adaptação. E tem algumas alterações que nós ficamos na dúvida. Então, por exemplo, nós temos uma hipertrofia do músculo cardíaco. O coração fica um pouquinho mais musculoso. Existem algumas doenças que fazem com que o coração fique mais musculoso. Uma delas é a miocardiopatia hipertrófica, que é relativamente frequente na população. Então, essa miocardiopatia hipertrófica, às vezes, ela se confunde com o coração de atleta. E é uma condição genética. É uma condição genética. E que o exercício pode ser o gatilho para desencadear uma arritmia nessa doença. Então, no coração de atleta, a gente não vai ter efeito deletério, quer dizer, não vai ser um efeito ruim. Mas se é uma doença, o exercício de alta intensidade pode ser, pode comprometer esse indivíduo. Então, às vezes, nós temos algumas condições que você fica na dúvida se é uma coisa ou outra, e é isso que você falou. Aí nós temos uma zona cinzenta, que nós não ficamos na dúvida se é a adaptação do esporte, da atividade física intensa, do exercício, ou se é uma doença. E aí sim entra a nossa área, que é a cardiologia do esporte, a cardiologia do exercício. Nós tentamos avaliar exatamente essas doenças ou essas adaptações que estão nessa zona, para a gente tentar ver o que é doença, o que causa risco ou não. Até entendeu? porque as pessoas que fazem muito exercício, né, estão nessa vida, o impacto de você também dizer que não pode mais, que é um problema, isso é um problema enorme. Né? E os amadores, no sentido assim, a pessoa fica com depressão, a pessoa fica mal. E o outro cara que vive do esporte, ele sustenta a família, ele faz tudo. Aí ele fala, mas eu vou parar porque pode ser que um dia eu tenha uma parada cardíaca. Não, mas não vai acontecer comigo. Então, é uma situação bem delicada para a equipe que avalia, né? Por isso que também é sempre vários colegas juntos fazendo uma equipe, né? Assim, tem que ser de análise. Tem que ser uma avaliação multiprofissional, exatamente, né? Isso é importante. E o que você falou é muito importante, assim, desqualificar um atleta é sempre um problema, né? Os atletas profissionais dependem disso. E não é só uma decisão do médico, é uma decisão do clube, do treinador, da família. Da família. Então, assim, é muito difícil para o profissional, mas para o amador também. Hoje a gente vê, assim, eu falo que o atleta fica você fala para ele reduzir o treino, ele deprime, né? Exatamente. É uma coisa assim. E, assim, isso
as pessoas falam, é aquela formiguinha que vai cada vez mais, as pessoas querem se desafiar, querem se, né? Então, assim, é muito difícil você fazer essa pausa. Então, a gente quer mostrar aqui, gente, que exercício faz bem para a saúde. É uma gama pequena de pessoas que estão nesse público de alta performance. É um nicho pequeno, que a gente tem essa galerinha que vai para as corridas, que a maioria tá ali treinando e trabalhando e fazendo as suas coisas. Então, assim, fazer exercício é bom para a saúde. Ser sedentário, sim, é um problema para a sua vida. Você vai ter problemas por ser sedentário. Até porque sempre existe aquela pergunta, né, Paty? Exercício demais faz mal? Essa é a pergunta que não quer calar, né? E a gente sempre fala, já teve vários estudos mostrando, assim, atletas de endurance, né? Que fazem exercício aeróbico de muita alta intensidade por longos anos e eles vivem quase 5 anos a mais, gente. Então, assim, a princípio, né, A princípio não faz mal, né? Exercício demais não faz mal. Mas, por exemplo, às vezes você pega uma pessoa, porque a gente não pode esquecer que quem faz exercício muito também envelhece. E quando você chega no envelhecimento, você já tem condições você já tem predisposição a ter arritmia, a desenvolver pressão alta, porque você pode ser um atleta amador, mas você também vai ter idade. Aí você vai ser um atleta master, mas você já tem um gatilho para ter uma arritmia, para ter alguma coisa. Aí, às vezes, esse exercício tão intenso. Talvez seja aí o gatilho para uma arritmia que ele tá fazendo. Será que ele já tem uma predisposição, já tem alguma coisa, alguma doença da própria idade, né? Mas o exercício mesmo assim protege. Protege a pessoa, exatamente. A pessoa que sempre fez. Tem um trabalho, eu acho bonitinho, que eles fizeram com ratinhos. Eles colocaram um ratinho deixaram um ratinho sedentário, só comia. E o outro ratinho treinava bastante. E aí eles infartaram os ratinhos. E os ratinhos que eram treinados, eles viviam muito mais, tiveram muito mais, menos complicações do que os ratinhos que eram sedentários. Tá vendo? Então, mesmo aquelas pessoas que desenvolvem uma doença... Elas vão ter melhor resposta. Elas vão ter uma melhor resposta se elas já faziam atividade física, se elas tinham uma boa capacidade cardiorrespiratória, uma boa capacidade, a gente fala capacidade funcional, de realizar as funções. E os indivíduos mais velhos, a gente perde a capacidade. Então, mais ou menos, depois dos 45 anos, a gente reduz nossa capacidade física a 1% por ano, mais ou menos. 10% por década, né? Isso mesmo. Então, o que acontece? Se você continuar fazendo exercício e você não precisa ganhar, você deixou de perder... Já é lucro. Já é o lucro, né? Então, é isso que eu falo para os pacientes. Você não precisa ganhar muito, você precisa deixar de perder. Então, se você, com 65 anos, você tem a mesma capacidade que você tinha com 60 anos, você já ganhou. Já ganhou, né? Exatamente. Então, o exercício, o que acontece? A gente fala que, assim, você ser sedentário aumenta muito o risco de doenças do coração. Conforme a gente vai aumentando a intensidade do exercício, nós vamos reduzindo o risco, que a gente chama dessa curva em J, né? Nós vamos reduzindo o risco de a gente ter doenças do coração. Tem uma faixa ótima, que seria aquela faixa do moderado, do exercício moderado, seria excelente e tá de bom tamanho para a gente prevenir doenças do coração. Conforme a gente vai aumentando muito a atividade, e hoje já não é mais uma curva em J, é uma curva em U, porque as pessoas começaram a se engajar no esporte competitivo e aumentaram muito a intensidade e o volume de treino. Então, nós começamos a ter algumas alterações desse coração do atleta, que era benigno, e que nós estamos falando em alterações extremas. São em algumas pessoas, em alguns atletas que fazem uma atividade de muito, muito alta intensidade. Ironman, faz essas provas assim absurdas de muito desgaste, exatamente. Né? E aí deixa de ser tão benéfico, né, Paty? Exatamente. Porque, por exemplo, doenças autoimunes podem aparecer, né? Podem ser gatilho, coisas que você começa a investigar para ver o que está acontecendo. Né? E então, assim, há também a questão do envelhecimento, porque a pessoa vai envelhecer.
Exatamente, Né? aí não precisa fazer tanto. Só que nós temos que entender que as pessoas têm o benefício psicológico, eu falo, Elas né? querem se desafiar. Exatamente. Então, todo mundo hoje quer mais. Ninguém quer correr 5 km, 10 km, todo mundo quer correr maratona, ultramaratona. Eu falo que é quase um MBA dos executivos, é fazer maratona. Agora é ultramaratona, né? É uma febre. Então, tem um ganho psicológico, um ganho de qualidade, quando você aumenta seu volume e sua intensidade. É até interessante, eu falo que tudo bem. Só que nós temos que acompanhar, né? E é bom você ter um desafio, né? Exatamente. Eu acho que assim, a pessoa que não faz nada, aí ela vai numa provinha de 3 quilômetros de caminhada. Aí depois ela vai com 5. E aí ela começa a fazer em menos tempo. E isso dá um empoderamento, principalmente no cardiopata, né? Aquele paciente que consegue fazer coisas que ele não fazia antes, fala, gente do céu, eu tô demais, né? Mas assim, isso que você está falando é super interessante. O que está acontecendo? Hoje, nós estamos vendo no ambulatório pessoas, atletas idosos, que nós chamamos de atletas masters, acima de 35 anos. Nós temos um aumento muito significativo. Primeiro, as pessoas aposentam e têm tempo para treinar. Então, estão aumentando isso muito o treino. Eu acho que quando eu me aposentar, eu vou ser triatleta também, porque eu vou ter tempo, eu quero treinar muita coisa, assim. Então, as pessoas estão se engajando cada vez mais e estão gostando e vão aumentando o treino, vão desafiando tudo. Exatamente. E a outra coisa é aquele paciente que era um cardiopata, sedentário, aí ele infartou, por exemplo, e aí você orientou ele a fazer reabilitação cardíaca, aí ele gostou, aí começou a aumentar a caminhada, aí passou para um trotinho, e aí ele chega depois de uns anos e fala, doutor, agora eu vou correr a maratona. E agora é outro problema que a gente tem, né? a gente arrumou um problema pra gente, né, Paty? Você colocou a pulguinha lá, aí virou outro problema, né? Porque, assim, eu também queria só dar uns exemplos muito básicos. A gente estava falando dessa questão bem inicial. Essa importância, quando você vai fazer exercício, gente, e você causa um estresse no seu corpo, porque, pensa, você está parado aqui, o seu corpo está fazendo todas as demandas. Quando você vai fazer exercício, o coração tem que mandar mais sangue para ele mesmo, que ele vai trabalhar mais, para os músculos e para a pele. Porque a pele vai eliminar o calor, vai ter sudorese. Então, imagina, a gente vira pro coração e fala assim, ó, se vira que eu vou fazer exercício. É mais ou menos assim. Então, o coração vai se adaptando. Ele manda mais sangue para quem precisa e diminui o fluxo para outras regiões. Que não precisa tanto. Que não precisa tanto naquele momento. Por exemplo, o intestino, o estômago, porque você não tá comendo, né? Então, você não pode comer muito e correr. Porque vai ter uma briga de fluxo ali, né? Eu preciso do músculo pra cá, com eu preciso pra lá. Então, essa história de quando a gente era criança, que não pode comer, depois ir nadar. Era isso, porque você vai competir o fluxo para as regiões. Então, quando a gente fala que alguém vai fazer atividade física e você pede uma avaliação cardiológica, é para isso. Porque vai ter uma redistribuição de fluxo e se o coração tiver com problema, ele não vai dar conta de fazer todas essas adaptações. Então, é sempre importante a gente fazer uma avaliação médica. Por quê? Porque você vai colocar o organismo no estresse. Então, você tem aquele momento do exercício estressante, você vai dar uma destruída no seu corpo e depois o corpo vai se adaptar. Consertar. Destrói, constrói, destrói, constrói. E nessa brincadeira, lá no final, você melhorou a performance. Você melhorou sua resistência. Adaptou, né? O VO2, né, Paty? Explica pro pessoal o que é o famoso VO2. Porque tem gente que fala, doutor, o que é esse negócio de VO2, né? O que é o VO2, Paty? O VO2 é a nossa quantidade de oxigênio consumido por minuto. Então, é assim, o nosso organismo, pra gente, principalmente os músculos, para ele trabalhar, tudo que a gente faz, a gente precisa de oxigênio no músculo. Então, esse oxigênio depende do pulmão, que faz as trocas de oxigênio, depende do coração, que faz esse oxigênio circular, né, no corpo, e depende dos músculos que aproveitam esse oxigênio, que captam o oxigênio. Então, esse circuito todo, nós chamamos de VO2, que é o consumo de oxigênio pelo músculo. Quanto maior, melhor, quer dizer que mais eficiente, melhor a troca, melhor o coração que está fazendo circular e melhor o músculo que está aproveitando. Então, os indivíduos que são atletas, que são bem condicionados, eles têm uma capacidade
esse sistema está muito adaptado. Então, eles têm uma capacidade muito boa e por isso que nós falamos que eles têm um VO2 muito alto. Então, é acima de 50, 60, os grandes atletas. E os indivíduos mais sedentários ou doentes têm uma capacidade reduzida porque tem algum problema nesse ajuste. Então, tem um VO2 mais baixo. Menos do que 20 é muito ruim. 30, 40 seriam os indivíduos que seria normal, vamos dizer assim. E depende da faixa etária. Depende da faixa etária, exatamente. Avalia aí, né? Por décadas, né? Exatamente. Você calcula, compara em relação às outras pessoas, né? Mas o VO2 é um parâmetro importante até de performance, né? Exatamente. E, por exemplo, se você pega 2 cardiopatas com a mesma patologia, com a mesma função deprimida do coração, tudo igual. Quem tem maior VO2 vive mais. Tem menos mortalidade, tem menos problemas ao longo da vida. Tem mais qualidade de vida. Mais qualidade de vida, né? Então, assim, essa engrenagem, pessoal, pulmão, coração, músculo, né? Por isso que a gente fala que quando você cansa para fazer exercício, ou você tem um problema respiratório, ou é o coração que não está adaptado, ou que ele tem um problema, ou você está muito sedentário da parte periférica. Exatamente. Que a gente fala que o músculo é o coração periférico, né, Paty? É o segundo coração. É o segundo coração. Então não adianta você ficar só bombeando se não tiver periferia para captar. E aí, se você pega um sedentário que começa a fazer musculação 2 vezes por semana, ele já melhora. Porque nessa engrenagem pulmão, coração, músculo... Ele melhorou lá já melhorou. É. Aí você melhora parte aeróbica. Aí melhora a condição do coração. E o pulmão não é tão impactado, né, Paty? Assim, para ser um componente respiratório... Só se você tiver uma doença pulmonar. Se for uma doença, na maioria das vezes não vai ser. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que eu brinco com ela, né? Porque ela é asmática, ela tem uma sequela cardíaca de miocardite e sedentária. Eu falei, me ajuda a te ajudar. Faz musculação que você melhora a periferia. Você melhora um ponto, né? Faz caminhada que você melhora o seu coração e eu te dou o kit do coração para você melhorar também. E trata a asma. Imagina que sensacional, né? Ela vai trabalhar todas as coisas. Exatamente. Então, assim, entender esse processo de os benefícios do coração, né, dos benefícios da atividade física e, assim, qualquer coisa que você faça já melhora, né, Paty? Mas é o que a gente fala. Para você não sentir cansaço, para você melhorar um pouco, porque às vezes a gente vê também, isso é importante. A pessoa fala, doutora, eu faço caminhada. Mas a pessoa faz aquela caminhada assim e nunca vai desafiando. Então, se você consegue andar a 6 km por hora, você não pode andar a 5. Porque você está deixando de ganhar. Ele falou que tá passeando no shopping. Eu falo, olha, se tiver batendo papo, tá sobrando fôlego. Você tem que ficar ali. Se alguém te perguntar quantas horas, você sabe falar, você responde. Assim, o exercício, quando você compara o nada com pouco, já é alguma coisa. É alguma coisa. Então, nós temos algumas evidências, né? Algumas coisas que mostram que até os exercícios passivos, se a gente pegar os pacientes acamados, por exemplo, o pessoal da fisioterapia vai lá e mexe a perninha do paciente, isso já tem um benefício. Sim. Mas nesse grupo de pacientes que está acamado. Então, qualquer coisa que ele faz já positivo. Melhorou. Você está sedentário e começar caminhadas lentas, que você tem uma ativação do músculo, só essa ativação eu já tenho alguma sinalização para melhora do meu sistema. Agora, quando você quer melhorar, incrementar a sua capacidade, você precisa aumentar a intensidade. Você tem que sair da zona de conforto. Exatamente. Né? Então, eu falo que a gente tem que conseguir falar uma frase, mas não pode bater papo. Né? Bater papo com a amiga, você vai na padaria, tomar café e Porque conversa. a gente precisa de um pouquinho de estímulo, né? Para que você possa ter a adaptação do seu sistema. Isso eu acho muito importante. E é isso que a gente está falando. Quanto mais você vai fazendo, mais adaptações você vai tendo. Porque, como você disse, o sistema ele precisa adaptar para mandar o fluxo, direcionar o fluxo para aquele órgão que está trabalhando, que no caso é o músculo. Então, essa adaptação é importante. Então, o exercício não é só para perda de peso, para estética. Hoje, o exercício tem que fazer parte do tratamento das doenças. Porque você não quer ter osteoporose. Então, se você fizer musculação, treino de força, quem faz corrida que tem um impacto também protege contra a osteoporose. Você quer ter autonomia quando você envelhecer, levantar da cadeira, levantar do vaso sanitário, levantar da cama, não cair, ter equilíbrio. Exatamente. Tudo isso tem a ver. Porque as pessoas vão perdendo massa muscular.
né? Então, assim, a gente também tem que fazer os 2 tipos de exercício, pessoal. O treino de força, que a gente já fez um podcast aqui, e o treino aeróbico, para você ter... Porque um complementa o outro. Aeróbico não vai te dar força e vice-versa. Tem que ser complementar, né? Você tem que fazer uma complementação. E uma coisa que é muito importante, raramente, pessoal, você vai ter uma proibição de fazer exercício. Eu sempre falo, se algum médico disser pra você que você tem que parar de fazer exercício, procure outro. Assim, no mínimo você tem que procurar outro. Porque hoje, gente, assim, a gente sabe que tem algumas condições que vão ser pioradas com o exercício, mas um exercício de alta performance, um atleta que tem uma condição muito específica, que aquilo ali vai colocar o risco dele ter uma parada cardíaca, dele morrer no esporte. Mas isso daí é quantos? Por isso que a avaliação é importante, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, não vou fazer avaliação nada porque... Vai descobrir alguma coisa. Vai descobrir alguma coisa. Então, esse é o objetivo. Então, não para que você pare de fazer, mas para que você faça uma adequação nas suas atividades. Então, hoje, a gente tem que... O exercício tem que trazer benefício, o maior benefício possível com o menor risco possível, né? Então, é o que a gente fala do remédio. Só que a vantagem, né, do exercício é um remédio que pode ser tomado várias vezes por dia e todos os dias da semana. Efeito colateral muito pequeno. A vida né? inteira. Então, a vida inteira. Né? Lógico que tem altos e baixos, tem hora que a gente consegue fazer um pouquinho mais, hora que faz um pouquinho menos, mas para a vida toda o exercício. E quando a gente faz uma avaliação, é exatamente para a gente avaliar se não tem nenhuma doença do coração que possa ser um risco para a atividade, principalmente de alta intensidade, ou se você já tem alguma adaptação do seu sistema cardiovascular por conta do exercício, aquelas pessoas que já estão fazendo, e se você tem que adequar alguma coisa na sua atividade física, né? Então, quando você faz a avaliação, não é para você desqualificar do exercício, né? Exatamente para você qualificar um melhor exercício. Exatamente. Esse é o ponto, eu acho. E assim, hoje a gente vê muito na mídia, porque muitas vezes tem morrido jovens que a mídia coloca, esportista, morreu subitamente de infarto. Mas hoje as pessoas estão usando muito anabolizante, estão usando muitas substâncias que podem aumentar esse risco. E não tem como a mídia dizer que a pessoa usou anabolizante. Mas a gente vê os corpos desenhados, as pessoas que ficam na academia 4 horas, que tomam um monte de coisa, vai no médico de 3 em 3 meses, vai fazer um monte de exame, e que isso não traz segurança. Então, assim, às vezes pode passar uma ideia de que o exercício é perigoso. Porque quando você mostra uma pessoa que ia muito na academia, que fazia as coisas, mas infelizmente, gente, as pessoas estão usando essas substâncias sem critério, está assim uma febre. Uma febre. Muito. A gente já fez um podcast, até saiu ontem, essa semana, sobre o risco dos anabolizantes. Então, assim, dificilmente o exercício vai ser danoso para o seu corpo. Até porque a maioria das pessoas, né, Paty, vai fazer o exercício de moderada, alta intensidade, não altíssima, não vai ser performance, né? Então, e o evento no esporte, ele é raro. Sim. Né? Então, assim, nós temos... É que o problema é que a mídia, né, hoje, com a globalização, então morre um atleta lá na Ásia, todo mundo fica sabendo. Então, e é muito dramático, porque o atleta, ele é o exemplo de saúde. Então, todo mundo... Não, como esse cara morreu? Como que pode ter acontecido isso? Se ele tem médico, se ele tem equipe e ele ainda morre, imagina eu que sou, tipo, um mero mortal, né? Então, e normalmente, as pessoas que têm algum evento, que morre no esporte, são aquelas pessoas que não sabiam de ter uma doença. Não foi uma condição de ser. Exatamente. Então, não é um atleta que morreu por conta do esporte. É uma pessoa que já tinha uma doença e que não sabia, ou não cuidou, não estava tratada. E aí, então, teve o evento, teve uma parada cardíaca, uma morte, numa competição, por exemplo. Então, não é uma coisa tão frequente. Quando a gente fala de avaliação, é para você tentar detectar essas doenças antes de ter algum problema. E outra coisa, a gente também prescreve o exercício, né, Paty? Exatamente. Então, assim, aquele paciente que precisa
fazer um exercício com uma supervisão, a gente faz os exames e fala, olha, você vai ter o seu reloginho, você vai manter essa frequência aqui, que você faz aquele exame da esteira com a máscara, que é o teste cardiopulmonar, que você consegue prescrever o exercício de forma individualizada. Isso. Então, o cardiopata, o pneumopata, a pessoa que tem algum problema, ele vai seguir aquela orientação que você deu e ele vai saber que se o batimento subir demais, alguma coisa está errado. Se o batimento cair durante o exercício, não pode cair durante o exercício, porque durante o exercício o coração tem que bater mais rápido. Tem que subir, né? Então, se você olha no seu relógio, você sentiu mal, seu coração, o batimento foi para 80, epa, tem que parar o exercício e ir no médico. Mas é isso que nós estamos falando. Você tem que fazer a avaliação, é para que você possa ter uma orientação do que fazer, qual a intensidade de fazer. Então, não é para você ser desqualificado, né? Vou no médico porque ele vai me proibir fazer exercício. Não, é para exatamente alguém possa te ajudar a fazer um exercício com segurança. Com segurança, exatamente. Qual a intensidade, qual a modalidade, isso que é importante. E muitas vezes a pessoa não sabe nem para onde começar, né, Paty? Então, assim, depois que eu comecei a ficar mais nessa medicina do esporte, eu percebi, porque como eu fazia teste ergométrico, a gente sempre foi desse mundo, né? Mas é uma falsa ideia de que os cardiologistas, em geral, saibam falar de exercício para o paciente. Não sabem. Não sabem. Você trabalha com isso há uma vida, você sabe disso. Então, muitas vezes o paciente também não tem essa orientação. Assim, faz caminhada. Não sei o quê, né? Então, assim, você faz exercício? Quantas vezes? O que você tá fazendo? Porque às vezes, faço exercício, uma vez por semana. Né? Então, isso tudo é importante. Por isso nós estamos falando, na cardiologia, a gente fala cardiologia do esporte. Na realidade, é cardiologia do exercício. Porque nós estamos falando desde o paciente doente, que tem algum problema, que quer fazer exercício. Até o jovem que vai competir. Até o jovem que vai competir. Exatamente. Por amador, né? Então, é do atleta ao patológico que a gente fala. Então, o exercício serve para todos esses. Só que um vai começar lá na reabilitação, e ele vai evoluir, e o outro já está lá na ponta, que é o atleta. Então, quando nós estamos falando de adaptações, normalmente nós pensamos nos grandes atletas. A adaptação do coração, a adaptação do sistema, nós estamos pensando lá em cima. Mas o paciente... O povo, a gente quer o todo aqui, essa galera. Ele também tem adaptações. Ele tem adaptações que vão ser positivas. Quando ele treina, por exemplo, ele diminui a longo prazo, reduz a pressão. Lembrar que a pressão, ela sobe durante o exercício, e depois ela cai para o normal na recuperação, né? Ela pode abaixar até um pouco mais, isso de forma aguda. Cronicamente, a gente tem uma melhora da pressão arterial. Pode até deixar de tomar remédio para pressão. Exatamente. Né? Ou reduzir, às vezes você não precisa... Tomar 3 remédios, toma 1. Reduzir o remédio, exatamente. Então, essa é uma adaptação do exercício. Né? Por exemplo, eu tenho um paciente que ele melhorou, ele faz lá no INCOR, reabilitação, ele melhorou 20% de VO2. Ou seja, uma pessoa cardiopata que melhora 20% do VO2, não tem nenhum remédio que faz isso. É só o exercício. Então, assim, se você quer ter saúde, você tem que fazer exercício, né? Então, essas melhoras, você imagina, se um cardiopata melhora, imagina você que não tem nenhuma doença. Exatamente. Né? E a melhora, que eu falo com o exercício, que é uma polipílula. Por que a polipílula? Porque ele vai ajudar no controle da frequência, no controle da pressão arterial, do colesterol, da diabetes. Além disso, dilata o vaso, melhora a circulação do coração. Então, melhora o sono. Ele age em vários... Libera a substância de bem-estar, serotonina... Reduz depressão, né? Não, tem estudo que mostra que é muito melhor, tá mais eficiente do que remédio. Exatamente. Né? Então, tem assim, estudos. Por isso que a gente fala que é uma polipílula. Porque quando você vai tratar, você vai dar um remédio para o colesterol, você está agindo só no colesterol, né? Então, lógico que não vai excluir o uso da medicação. Mas vai tomar menos. Mas vai tomar menos. Você eu pode falo ajudar. isso para os pacientes, eu falo, me ajuda a te ajudar. Que aí eu te dou menos remédio que você faz a sua parte. Exatamente. Aí a gente vai junto. Né? Esse negócio da glicose... Só um parênteses aqui para as pessoas. Quando vocês fazem exercício, gente, a glicose entra de graça na célula. Não precisa do pâncreas ir lá produzir insulina para agir, botar a glicose lá dentro da célula. Não. O músculo consome. Então, você previne resistência insulínica, conhecida como pré-diabetes, e diabetes. E isso é tão verdade que quando você está acompanhando uma pessoa que usa insulina, por exemplo, a pessoa toma insulina de manhã. Aí,
quando ela vai treinar, a insulina começa a agir e ela tá fazendo exercício, ela faz hipoglicemia, a glicose cai. Então, às vezes, durante o treino, ela tem que comer. E a pessoa acha que é uma coisa ruim, que ela teve hipoglicemia. Não é ruim, é bom, né? Aí ela tem que diminuir a insulina que ela usa, exatamente. porque o exercício tá sendo a insulina dela. Exatamente. Então, assim, não quer ter diabetes, quer melhorar a sua resistência insulínica, e isso é sensacional. A minha insulina nunca foi alta. A minha insulina era 9. O máximo, pessoal, é 13. Uma insulina ótima, a gente fala que é abaixo de 10, né? Depois que eu comecei a correr, minha insulina é 2. Quando eu vi minha insulina 2, eu falei, gente do céu, que arraso, olha lá, adorei, né? Tá vendo? Aí a gente fala e prova. Porque você aumentou um pouco a atividade, a intensidade. Você sempre fez, mas uma atividade um pouco, a intensidade às vezes um pouco mais baixa. Quando você começou a aumentar a intensidade, os efeitos foram mais proeminentes. Assim, começaram a aparecer efeitos mais intensos do exercício. Então, nas adaptações acontece a mesma coisa. Então, nós temos que pensar que, assim, às vezes a gente fica com medo do exercício, mas a gente tem que ter medo do sedentarismo. Exatamente. E não medo do exercício. O exercício faz bem. É importante a gente fazer uma avaliação para detectar aquelas pessoas que podem ter um risco, mas o exercício faz bem, né? É muito melhor do que o sedentarismo. O risco é muito menor do que ficar sedentário. Com certeza. Igual, por exemplo, esse negócio da frequência cardíaca, só que a gente já está terminando o nosso tempo aqui, mas, por exemplo, quando você é uma pessoa condicionada, que seu batimento, vamos supor, é 52, aí a gente fala, mas isso é problemático? Não, quando você coloca o seu corpo no estresse, se você vai fazer exercício, o seu coração acelera, ele está respondendo à demanda. O problema é, você tem 52 de batimento e você vai fazer exercício, seu batimento não sobe. Ou sobe muito pouco do que se espera. Por isso que a gente põe a pessoa na esteira. Porque ela tem que aumentar a frequência cardíaca, ela tem que aumentar a pressão. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu fiz exercício e depois eu desmaiei. Fala, não, desmaiou durante ou quando acabou, que estava lá em pé na esteira? É completamente diferente. Exatamente. Porque durante a execução do exercício, você está correndo, você não pode desmaiar. Se você desmaiar, até que pode ao contrário, seu coração falhou. O teste de esforço, assim, de uma maneira geral, existem, lógico, indicações e indicações, mas de uma maneira geral, o teste de esforço, ele tenta reproduzir o que você está fazendo no exercício. Exatamente. Então, a gente quer ver quanto que sobe sua pressão, se ela sobe muito ou se ela sobe pouco, se quanto sobe sua frequência cardíaca, qual a capacidade física, se você tem sintomas. Então, o teste de esforço, ele tenta reproduzir o que você faz. E uma coisa que você falou que é interessante da frequência, assim, nem todo mundo tem frequência igual. Sim. Existe a fórmula básica, 220 menos a idade, 75, 85% disso. Isso funciona para a maioria da população adulta, jovem, saudável, 80% da população. Para os extremos não funciona. Sim. Quem está muito sedentário, quem tem doença, quem toma remédio, ou quem está muito treinado, muito bem condicionado, crianças, obesos, idosos, os extremos essa fórmula não funciona. E aí a avaliação também funciona para isso, para a gente tentar identificar como que é a característica da frequência cardíaca daquela pessoa, daquele indivíduo, que faz toda a diferença. Como que você vai prescrever, fazer um exercício baseado na frequência, se a gente não conhece o basal exato? Como que é a resposta dessa frequência? Então, a avaliação também é importante nesse sentido, para você individualizar aquele exercício, individualizar aquela pessoa, para você poder fazer a orientação. Então, o teste ajuda muito nesse sentido também. Exatamente. E assim, só para finalizar, por exemplo, se você está sedentário, quando você vai fazer algum esforço, gente, seu coração vai acelerar muito. Porque é o único jeito que ele consegue manter um esforço que se colocou ele abruptamente. Então, assim, às vezes eu pego o paciente e falo, não, doutora, eu vou lá pra esteira, eu comecei a fazer exercício, meu coração acelera muito. Eu falei, graças a Deus, porque se ele não acelerar, que tem um problema. Então, assim, ele vai acelerar muito no começo e depois você vai ver que ele vai acelerar menos. O que a gente fala, né? Raramente, uma pessoa com 35 anos, seu coração vai passar de 190, 200, não vai. Se isso aconteceu, possivelmente, você fez uma arritmia. Mas os jovens, assim, 20 anos, pode chegar a 205, né, Paty? Numa esteira. Mas 30 anos pra cima... Mais difícil, mais né? difícil. É mais difícil. Então, agora, se chegou a 180, você tá sedentário, gente, tá valendo. Né, assim, é adaptação, porque ele não tem todos esses processos que a Paty explicou no começo, para o sangue encher, para mandar para frente o sangue. Então,
À medida que você vai fazendo aquilo ali com mais persistência, em vez de chegar a 190, vai começar a chegar a 180, depois 170. E depois, para chegar a 170, você vai ter que dar um tiro. Exatamente. Fazer muito esforço para chegar econômico. Exatamente. Eu costumo dar um exemplo seguinte. Você pega lá o sedentário, que é um Fusquinha subindo a ladeira. E você pega o condicionado, que é um Corolla. Aí os dois sobem. Quando chega lá em cima, o Fusquinha, que é o sedentário, tá esgoelando o motor. E o Corolla subiu de buena, chega lá, nem tchum. Né? É mais ou menos isso. Exatamente. Então, essas orientações não são para justificar que você não vá no médico, mas para você entender que muitas vezes você deixa de fazer alguma coisa por um medo que você não conhece, né? Que é um desconhecimento mesmo. Por isso que a gente está aqui falando de tudo isso, né, Paty? Exatamente. Eu acho que o foco importante é o seguinte: se você está sedentário e quer começar a fazer alguma coisa, atividade leve, pode fazer, não tem problema. Então, eu quero começar a caminhar no parque, fazer uma caminhada leve, não tem problema. Você não precisa necessariamente ter um aval médico para começar a caminhar ou sair com o seu cachorro para andar. Você começou a gostar da coisa. E começou a querer aumentar a intensidade, fazer uma atividade mais regular, ir para academia, fazer uma atividade com uma intensidade um pouco maior, aí vale você procurar uma avaliação para fazer exatamente detectar algum problema ou mesmo fazer ter uma orientação para fazer. Para você melhorar a sua performance, para você render mais. Porque quando você conhece, você acaba fazendo, por exemplo, comendo proteína depois do treino, sabendo o que você vai fazer antes e depois. Todas essas coisas que vão interferir nessa performance. E quando você começa, você sai desse status do sedentarismo e passa a ser ativo, você já começou a ficar um pouco mais preocupada. Com a saúde. Com a saúde. Né? Então, eu brinco assim, a pessoa começou a trocar o tênis, é que ela comprou ideia. Exatamente. Né? Então, começou a mudar alguns hábitos. Quando a gente fala de mudar hábitos de vida, o estilo de vida, é exatamente começar a se preocupar com a saúde. A partir do momento que você ficou mais ativo, você trocou o tênis, ao invés de você andar com camiseta polo, você pôs uma camisetinha de corrida. Você começa a se preocupar com o que você vai comer, porque aquilo pode tô fazendo tanta caminhada, eu vou comer isso aqui. Aí você bebe menos, porque no outro dia você tem uma prova, se você beber, sua performance cai, né? Então, você começa a ficar mais preocupado com a sua saúde. Então, quando a gente fala de mudança de estilo de vida, não é que você tem que ser um atleta de alta performance, é que você tem que começar a sair do status sedentário, né? Então, é você começar a se preocupar com a sua saúde. Isso é muito mais importante do que qualquer coisa assim, não, vou ser o as do não sei o que, não. É aquele, comece e não se compare com ninguém. Exatamente. Vá no seu ritmo, vá no seu tempo, respeite o seu corpo. Exatamente. Não aumente a intensidade ou a duração dos seus treinos de forma muito rápida, porque isso traz lesão osteomuscular, fratura de estresse, várias coisas que a gente sabe que acontece. Não dá tempo para o organismo se adaptar, ele precisa se adaptar, exatamente. Né? Então tem que ser um progressivo. Né? É o que eu falo, né? Quando você escuta o seu corpo, é o seu corpo dizendo assim, olha, eu tô fazendo, mas tá osso aqui o negócio, tá difícil pra mim, me ajuda, né? Então, presta atenção no seu corpo, porque a gente sabe quando tem algo errado. O corpo dá sinais, né? Então, Paty, olha, adorei nosso papo, foi sensacional. Agradeço a sua presença. A gente depois vai falar outras vezes de outros assuntos da medicina do esporte. Obrigada mesmo pelas suas dicas, a sua forma tão didática. Eu sempre adorei assistir suas aulas, né? Porque você tem muita didática. E sempre esse lar de professora, assim, muito legal, né, Paty? Então, fala suas redes e fica à disposição aí para falar do seu trabalho também. Cris, obrigada mais uma vez, assim, a gente estava falando antes de começar, né, que nós temos assunto aí para muitos dias, né, assim, é sempre muito gostoso participar, muito obrigada. Eu acho que é importante o que você está fazendo, então, mais uma vez, para levar conhecimento para as pessoas, né, que isso é super importante hoje, os seus canais aí, e quero agradecer mais uma vez aí o seu convite. Obrigada, Cris. Gente, ficamos por aqui, até o próximo podcast.